Então, boa noite a todos. Então, a gente hoje vai ter a terceira aula, né? Na verdade, a segunda aula relativa à unidade 1. A primeira aula foi a apresentação da disciplina. E na aula de hoje a gente vai ver o cálculo, né, da rigidez dos elementos de mola e o cálculo também da massa equivalente dos elementos de inércia, né? São dois dos principais elementos que compõem um sistema vibratório, né? Bem, então na aula passada a gente apresentou alguns conceitos básicos de vibração e algumas classificações da vibração relativas a alguns quesitos, né? Então, a gente definiu vibração como qualquer movimento que se repita após um determinado intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo nós chamamos de período, né? Representado pela letra T. Então, período é o intervalo de tempo necessário para a gente ter um ciclo completo de vibração. E a gente chama de frequência o número de ciclos de vibração por unidade de tempo, né? É o inverso do período. É a mesma coisa dizer que o período é o inverso da frequência. Tem um aluno aqui, vamos lá. Bem, e aí vimos que um sistema é composto, um sistema vibratório, por basicamente três elementos principais, né? O primeiro elemento, né, está associado juntamente com o movimento de vibração à energia cinética, é a massa, ou o elemento de inércia. O segundo elemento constituinte é o elemento de mola, né, que está associado à energia potencial elástica. Nós vamos representar a rigidez desse elemento pelo K e a massa pela letra M. E o terceiro elemento, que compõe um sistema vibratório, é o elemento que é responsável pela dissipação da energia de vibração, que é o amortecedor. Vamos representar aí pelo C, né? Então, esses são os três elementos básicos que constituem um sistema vibratório. Bem, aí, quanto à classificação da vibração, né, quando não existe força de excitação externa, né, uma força. Quando existe, geralmente, uma força repetitiva, nós vamos representar aqui por F de T, uma força externa. Se existir essa força, a vibração é classificada como vibração forçada, que é o caso de uma vibração oriunda de um terremoto, por exemplo, né? Ou do efeito do vento em uma chaminé, ou ainda do desbalanceamento que é inerente a motores de combustão interna. E se não houver essa força de excitação externa, aí a vibração ela é classificada como vibração livre. Muito bem. Outra classificação é quanto ao quesito da presença de elementos de amortecimento. Então, se não tiver amortecedor, ou se for considerado o amortecimento desprezível, nós dizemos que a vibração é classificada como não amortecida. Do contrário, né, se o efeito do amortecimento tem valor considerável, aí ela é chamada de vibração amortecida. Outra classificação é quanto ao
o comportamento linear da massa, da mola, né, e do amortecedor. Quando a força elástica, né, é proporcional à deformação sofrida pela mola, ou seja, a força varia linearmente, você diz que essa mola é linear. Da mesma forma que, se a força de amortecimento for proporcional à velocidade, a essa velocidade aqui, né, nós vamos chamar de x ponto, então você diz que o amortecedor é linear. Então, se os elementos se comportarem linearmente, você diz que a vibração é linear. Do contrário, obviamente que ela vai ser classificada como não linear. Classificação quanto ao número de grau de liberdade do sistema. Grau de liberdade é o número mínimo de coordenadas independentes necessárias para caracterizar a posição de um corpo vibratório a cada instante de tempo, né? Normalmente, os tipos de grau de liberdade são translação e rotação. E aí você pode ter 1 grau de liberdade, 2 graus de liberdade, 3 graus de liberdade, etc. Se esse número for contável, né, for finito, o sistema é classificado como sistema discreto, né, ou sistema de parâmetros concentrados. Se, por outro lado, né, o número de grau de liberdade é infinito, aí nós classificamos a vibração como um sistema contínuo ou de parâmetros distribuídos. E a última classificação diz respeito à previsibilidade, né, da excitação do sistema. Se for previsível, né, determinar, né, as características de posição, velocidade da vibração, você chama essa vibração de determinística. E se não for possível, ela é classificada como aleatória. Ao longo da disciplina, né, a gente só não vai estudar a vibração não linear e também a vibração classificada como aleatória. Todas as outras classificações a gente vai ver ao longo do semestre. Né? Bem, então, basicamente, isso aí foi uma síntese da última aula. Aí, na aula de hoje, a gente vai ver o cálculo da rigidez, né, equivalente dos elementos de mola e da massa equivalente dos elementos de inércia. Então, quando você tem uma mola propriamente dita, né, num sistema vibratório, em especial uma mola helicoidal de compressão, o cálculo da rigidez, né, representado pelo K, rigidez significa a resistência em termos de carga necessária para a deformação, seja ela linear ou angular. Em se tratando de uma mola helicoidal de compressão, a rigidez ela é medida no sistema internacional em Newton por metro. Rigidez axial, né? Porque a deformação ela é axial, né? Ela tem a mesma direção do eixo da mola. Então, para a gente determinar a rigidez de uma mola, ou também chamada de constante elástica, né? A gente precisa conhecer o módulo de elasticidade transversal do material, né, que compõe a mola. Usualmente, né, você utiliza aço mola para fabricação de molas helicoidais de compressão, podendo utilizar também metais não ferrosos. Então, o G depende praticamente só do material. Né? Aí o D, nessa equação, D minúsculo, representa o diâmetro do fio da mola. N é o número de espiras ativas que a mola tem, né? Basicamente, quase
na maioria das vezes, igual ao número total de espiras, a depender do tipo de extremidade da mola. E D é o diâmetro médio do enrolamento, né, medido aqui de centro a centro do fio, né, de uma extremidade a outra. Então, utilizando essa equação, você determina a rigidez de uma mola helicoidal de compressão. Outro parâmetro importante é o que nós chamamos de índice de mola, que é a relação entre o diâmetro médio do enrolamento e o diâmetro do fio. Esse índice de mola, representado aí pelo C maiúsculo, recomenda-se, né, de uma forma geral, que ele não seja superior a 12 e não inferior a 4. É um adimensional, né? Então, se esse índice de mola for menor que 4, normalmente a fabricação da mola fica mais complicada. E se ele for maior que 12, a mola é mais propensa às instabilidades, à flambagem, e também ela tende a se enrolar, né? Se ela for transportada várias molas, né, no pacote só, ela tende a se entrelaçar com outras molas se ela tiver um índice de mola muito alto, né? Muito bem. Aí, então, se você tiver já um índice de mola, o cálculo da rigidez você pode ser simplificado, né? Pode ser determinado por G vezes o diâmetro do fio, dividido por 8 vezes N vezes o índice de mola ao cubo, né? Isso é uma substituição simples aí na equação. Bem, quando você tem uma associação de molas, então isso daqui, geralmente a gente faz o quê? Imagina uma única mola que possua a mesma rigidez do conjunto de molas associadas. E aí determina o que nós chamamos de rigidez equivalente, né? E aí você pode ter, normalmente, molas associadas em série ou molas associadas em paralelo. Quando o objetivo é aumentar a rigidez, você associa as molas em paralelo. Mas se o objetivo é diminuir a rigidez total, né, equivalente do sistema, você associa as molas em série. Muito bem. Quando as molas estão em paralelo, para você determinar a rigidez equivalente, basta somar as rigidezes individuais de cada mola, né? Então, tem N molas, então a rigidez equivalente de N molas associadas em paralelo é o somatório de todas as rigidezes de cada mola. Se as molas estão associadas em série, você determina a rigidez equivalente utilizando essa equação. O inverso da rigidez equivalente é o somatório dos inversos de cada rigidez, né? Especificamente, né, se você tem duas molas, que é o que a gente vai utilizar bastante, duas molas em série, você pode utilizar uma regra prática, né, que na verdade é uma equação derivada dessa primeira aí, né? Então, é só você lembrar que duas molas em série, a rigidez é equivalente, ela é dada pelo produto das rigidezes, K1 vezes K2, dividido pela soma, K1 mais K2. Então, é só lembrar que a rigidez equivalente de duas molas associadas em série, você determina multiplicando as rigidezes, dividindo pela soma delas. Produto pela soma. Certo? Isso apenas para duas molas. 3 ou 4 molas, ou mais molas, a equação não é tão simples assim. Não. Muito bem. A única condição de molas associadas em série é uma mola ligada à outra, certo? Diretamente. Pode aparecer, por exemplo, assim, né? Ó, uma massa aqui, e aqui uma mola desse lado,
de uma mola desse. Como eu tenho essa massa entre as molas, quando você for associar essa condição, é uma associação também em paralelo, certo? Para que seja em série, as molas devem estar ligadas diretamente uma na outra. Outra situação é se eu tiver uma mola dentro da outra, né? Está aqui uma mola e está aqui outra dentro dessa, menor, né? Então, essa associação aqui também é uma associação em paralelo, né? Ou seja, para determinar a rigidez equivalente, você vai somar as rigidezes individuais de cada mola. Então, vamos ver um exemplo aqui. Calcular a rigidez equivalente das molas de uma suspensão ferroviária. Então, essa suspensão do vagão possui 3 molas que estão associadas em paralelo, né? E elas molas são fabricadas de aço, um determinado tipo de aço que possui um módulo de elasticidade de 80 gigapascal, ou 80 vezes 10 elevado a 9 newton por metro quadrado. Considere que cada mola possui 5 espiras ativas, o diâmetro médio do enrolamento é de 20 centímetros e o diâmetro do fio da mola é de 2 centímetros. Então, a título de curiosidade, eu vou determinar o índice de mola, que é a razão entre o diâmetro médio do enrolamento e o diâmetro do fio. O diâmetro médio do enrolamento é de 20 centímetros e o diâmetro do fio é de 2 centímetros. Portanto, o índice de mola é 10. Né? Como é um número que está entre 4 e 12, não tem nenhum problema. Por sinal, molas de suspensão veicular, né, ou de vagões ferroviários, tem mais ou menos esse índice de mola aí, né, variando de 9 a 10. Bem, aí, com esse índice de mola, eu já posso determinar a rigidez de uma única mola, rigidez axial, né? E o movimento aqui, praticamente, vai ser um movimento, uma carga axial, né, uma carga de compressão. Então, a rigidez de uma mola vai ser G, né, vezes o diâmetro do fio. Como eu já tenho um índice de mola, eu vou utilizar a outra equação, dividido por 8N vezes o índice de mola elevado ao cubo. E agora substituo, né? Módulo de elasticidade desse aço da mola é de 80 vezes 10 elevado a 9. O diâmetro do fio você coloca em metros, né? 2 centímetros em metro equivale a 0,02. Dividido por 8, o número de espiras ativas da mola foi dito que é 5. E o índice de mola é 10. E aí você determina a rigidez axial de uma única mola, que eu estou chamando aqui de K1. Que vai dar 40 mil. 40 mil. Aqui a unidade, como é rigidez axial, é Newton por metro. Eu não gosto muito de utilizar essa unidade, né? Eu prefiro, fica mais inteligível, né? Você transformar isso aqui em Newton por milímetro. Para transformar para Newton por milímetro, basta dividir por 1000 o resultado. Então, 40 newtons por milímetro. Significa dizer o seguinte, que para mim deformar 1 milímetro dessa mola, eu preciso, para cada milímetro, aplicar uma carga axial de compressão de 40 newtons. Né? Muito bem. Professor? Oi. Vai falar. O senhor poderia repetir de novo essa última frase, por favor? Pronto.
Significa dizer que para me deformar essa mola aqui, né, suponha que ela está aqui na condição não deformada, né? Então, para me comprimir aqui 1 milímetro dela, para cada milímetro, eu preciso aplicar uma carga axial de 40 newtons. Para me comprimir, para me comprimir 2 milímetros, eu preciso aplicar uma carga de 80 newtons. Então, 40 para cada milímetro. Bem, e aí, como eu tenho 3 molas associadas em paralelo, para determinar a rigidez equivalente, basta eu somar as rigidezes de cada mola. Como elas são idênticas, né? Então, são 3 vezes a rigidez de uma única mola. Aqui, a associação de molas faz de forma contrária à associação de resistência elétrica, né? Resistência elétrica, você soma as resistências quando elas estão em série, né? Aqui é o contrário. Quando está em paralelo é que você vai somar. Muito bem, então, 3 vezes 40 newton por milímetro dá 120 newtons por milímetro. Então, o conjunto todo, né, para formar 1 milímetro do conjunto, você precisa aí aplicar uma carga de compressão de 120 newtons. Ok aí? Simples assim, né? Mas, a rigor, o correto é a gente utilizar, na maioria das vezes, newton por metro, tá? Eu prefiro utilizar algumas vezes newton por milímetro, porque você imaginar que uma mola dessa vai deformar 1 metro é meio exagero, né? Então, prefiro utilizar em newtons por milímetro. Vamos lá. Bem, só que em se tratando de vibração, né, quando a gente for calcular a rigidez equivalente de um sistema vibratório, não precisa ser necessariamente, né, uma mola propriamente dita, que nem aquelas que a gente fez aí nesse exercício anterior. Então, para uma mola helicoidal, né, sob carregamento axial, você utiliza essa equação para calcular a rigidez. Só que não precisa ser exatamente uma mola. Uma barra pode ser uma mola, né? Nesse caso, para você determinar a rigidez axial, né, dessa barra, você utiliza essa equaçãozinha aqui, né? Essa equação é o modo de elasticidade longitudinal do material, que é feito a barra. A é a área da seção transversal e L é o comprimento da barra. Essa equação, assim como as outras, elas são oriundas lá da disciplina de resistência dos materiais, né? Quando a gente calcula deformações e deflexões. Então, aqui está a expressão para o cálculo das rigidezes axiais, né? De uma barra de seção transversal constante, de uma barra de seção transversal variando linearmente, né? Uma barra cônica. E aqui nós temos as expressões para o cálculo da rigidez axial. Porque o que é que acontece? Mesmo não sendo uma mola propriamente dita, é como se fosse, né? A gente imagina que essa barra é como se fosse uma mola que possui uma rigidez axial dada por esta expressão aqui. Ela é chamada de rigidez axial porque a carga, né, ela está na mesma direção do comprimento do elemento de mola, né, da barra, no caso. Aí nós temos também a rigidez axial, a rigidez transversal, que é quando a carga ela é perpendicular ao comprimento do elemento de mola, né? No caso aqui, uma viga. Então, se você tem uma carga aqui no meio, por exemplo, né, é como se essa viga pudesse ser substituída também por uma mola, só que com uma determinada rigidez, que nós chamamos de rigidez transversal.
E essa rigidez transversal vai depender das condições de extremidade, né, e do ponto de aplicação da carga. Se você tem uma viga bem gastada, comprimento L, com a carga no meio do vão, a rigidez, né, transversal é dado por esta expressão aqui. 192 é I sobre L ao cubo. O I é o momento de inércia da seção transversal da viga em relação ao eixo de flexão, né? Momento de inércia da seção transversal. Então, imagine que uma pessoa vem aqui, né, no meio do vão e dá um pulo, né? Então, ela aplica uma perturbação inicial aqui, né? Então, essa viga ela vai tender, né, exageradamente, obviamente, a fazer esse movimento aqui, né? Então, a quantidade de carga necessária para ela deformar aqui no meio do vão é justamente a rigidez axial, a rigidez transversal, né? Quantidade de carga necessária para ela deformar aqui um valor de deformação aqui no meio do vão. Essa é a rigidez transversal, né? Aí você tem aqui outra condição, que é a viga em balanço, com a carga no outro extremo livre. Basicamente, as equações só vão mudar para vigas, né? Essa constante aqui é 192, para essa condição de extremidade passa a ser 3, e para uma viga biapoiada com a carga no meio do vão, essa constante é 48. Isso aí tudo é oriundo lá das equações de deflexão, lá da resistência dos materiais, né? Bem, e aí, então, esse é o conceito de rigidez equivalente, né? É a resistência a uma determinada deformação. E nós temos também, né, em se tratando de cálculo de vibração, que calcular a massa equivalente, né, dos elementos de inércia que compõem o sistema vibratório. Então, quando a gente falar de massa, né, elemento de inércia, a rigor não é somente a massa da carga, né, que está acoplada ao elemento de mola, representado aqui pelo M maiúsculo. Entra normalmente também uma fração da massa do elemento de mola. Então, se eu tenho aqui uma massa ligada à extremidade de uma mola, em que você está executando um movimento, né, aqui de vibratório axial à mola, a massa equivalente deve ser calculada somando a massa da carga a 1/3 da massa da mola, né? Essas equações também elas são demonstradas, né, utilizando aí métodos de energia, que eu não vou entrar em detalhes agora. Mas devem ser calculadas as massas equivalentes, principalmente para a gente determinar a frequência natural do sistema vibratório, que é um dos principais parâmetros em vibração, né? Aqui você tem, por exemplo, uma viga em balança com a carga no extremo, né? Aí, para determinar a massa equivalente desse sistema, você precisa adicionar, além da massa da carga no extremo, uma fração da massa da viga, né? M minúsculo aqui representa a massa da viga. Essa fração, especificamente, é 33/140. A mesma equação se aplica para a viga bem gastada com a carga no extremo. Massa equivalente do sistema é a massa da carga no meio do vão, mais 33/140 da massa da viga. E para aquela outra condição, né, que é de viga apoiada com a carga no meio do vão, essa fração passa a ser a 17/35. Então, sempre que a gente tiver qualquer uma dessas 4 situações aí, a gente deve calcular a massa equivalente utilizando essas equações. A não ser que seja dito que a massa do elemento de rigidez seja considerado desprezível. Aí você só considera, de fato, a massa do corpo vibratório, né? Vamos ver aqui um exemplo bem trivial. Primeiro, calcular a rigidez axial de um cabo de aço, que tem um módulo de elasticidade transversal
de 200 gigapascal, diâmetro de 22 milímetros e um comprimento de 20 metros. Então, imagine que o cabo pode ser modelado como um cilindro, né? O cilindro tem um comprimento L e um diâmetro D. E eu vou aplicar um carregamento axial nesse cabo. Ele tem um modo de elasticidade E, o material que compõe. Então, a pergunta é, o quanto de carga eu preciso, né, para deformar aqui 1 milímetro desse cabo de aço, né? Quanto de carga? Essa relação entre a quantidade de carga e essa deformação é que nós chamamos de rigidez, né? Aqui, rigidez axial. Então, ou seja, é como se esse cabo fosse uma mola, né? Uma mola de tração, que possui uma determinada rigidez equivalente. Então, a gente vai lá na tabela de rigidezes equivalentes, essa primeira situação aqui. Barra sobre carga axial, rigidez equivalente, modo de elasticidade vezes a área da seção transversal dividido pelo comprimento do cabo. Então, é modo de elasticidade. A área da seção transversal é a área de um círculo, né, de diâmetro D. A área de um círculo de diâmetro D é π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Isso aí dividido pelo comprimento do cabo, né, ainda. Pronto. Então, agora é só substituir, né? Que é a área da seção transversal. Modo de elasticidade longitudinal do aço, 200 gigapascal. Esse prefixo giga significa 10 elevado a 9. Vezes π. Diâmetro do fio é 22 milímetros. Vou colocar aqui em metros. 0,22 equivale a 0,022 metros ao quadrado sobre 4 vezes o comprimento do cabo, 20 metros. Então, essa é a rigidez desse cabo, né? Claro que ele está sendo aproximado de um cilindro. Que vai dar um valor relativamente alto, né? Deu 3, eu vou botar em notação científica, 3,8 vezes 10 a sexta newtons por metro. Ou ainda, né, se você quiser colocar em newtons por milímetro, divide por 1000, então vai ficar 3.000, que é 3.801 newtons por milímetro. Então, para deformar 1 milímetro desse cabo, você precisa de uma carga axial de 3.801 newtons, que equivale aí a uma carga de 380 quilogramas, né? Mais ou menos. Então, tá aí. Bem simples, né? Então, essas tabelas a gente vai usar bastante, né? Para determinar a rigidez axial, dependendo da situação. Bem, além da rigidez, né, axial e da transversal, que normalmente é força por unidade de comprimento, de deformação, essa daqui, né, a rigidez axial e transversal, elas são para análise de vibração translacional, né? Ou seja, o movimento vibratório, ele é caracterizado como movimento de translação. Só que nem todo movimento vibratório é apenas translação. Você também tem movimentos vibratórios de rotação, como é esse exemplo aqui, né? Ou torção, né?
Então, o tipo de grau de liberdade aqui é o de torção. Nesse caso, também, né, o elemento, né, desse exemplo, que é constituído aqui de um eixo acoplado a um disco, aqui você tem um elemento de inércia, que é esse disco, e para ele girar, né, aí ter essa torção, o eixo ele apresenta uma rigidez, né, contrária a esse movimento. Então, essa rigidez nós chamamos de rigidez torsional, que a gente vai representar por Kt. Bem, só que agora não estou mais falando de movimento de translação, né? Estou falando de movimento de rotação. Quem é o análogo da força, né? Se a força é translação, quem é o análogo da força na rotação? Qual é a entidade, né? Qual é a grandeza física? Seria análogo. Força, translação e torção, qual é a grandeza física? Torque. Torque. Quem é a grandeza física associada à deformação linear aqui na torção? Aqui é uma deformação linear, né? X. Aqui vai ser uma deformação angular, né? Então, força se mede em newtons no sistema internacional, deformação se mede em metros. E aqui no movimento torsional, torque é em newton-metro e ângulo é radiano. Portanto, essa rigidez torsional não é mais newton-metro, é newton por metro. É newton por metro, que é torque, por radiano. É a quantidade necessária de torque que eu preciso dar para que o eixo deforme angularmente um radiano, né? Esse seria o conceito. Muito bem. Em se tratando de um eixo, né? Para calcular a rigidez torsional, basta multiplicar o mol de elasticidade transversal do material que compõe o eixo pelo momento de inércia da seção transversal do eixo dividido pelo comprimento. Né? Quando você tem um eixo, seção transversal circular maciço, né? De diâmetro D, o momento de inércia é π d a quarta sobre 32. Momento polar de inércia, desculpa. É o momento polar de inércia da seção transversal. Se o eixo for oco, né? Esse diâmetro externo for D maiúsculo e o diâmetro interno for D minúsculo, aí basta, para calcular o momento polar de inércia, basta subtrair, né? O D maiúsculo à quarta potência menos o D minúsculo à quarta potência. E dividir por 32. Bem, então, quando você combina, né, essas duas equações, você chega aí na equação final para rigidez torsional de um eixo oco, eixo de seção transversal circular, né? Se ele não for vazado, se ele for maciço, então esse D aqui é zero, né? Então fica só o primeiro diâmetro. Então, rigidez torsional é a quantidade de torque necessária para deformar um eixo, né, ou um elemento de mola em um radiano. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Determinar a constante elástica torsional. Constante elástica torsional é a mesma coisa que rigidez torsional. Rigidez. Constante elástica é a mesma coisa que rigidez. Do eixo de hélice de aço mostrado na figura. Então, veja que o eixo, na verdade, é um eixo escalonado, né? Ele tem esse trecho aqui, que tem diâmetros distintos, né? E também um comprimento diferente do segundo trecho. Então, o que é que eu devo fazer? Calcular a rigidez desse primeiro trecho, a rigidez torsional, depois calcular a rigidez torsional desse segundo trecho,
E noto que você aqui tem uma associação de molas, né? De elementos de mola. Aí eles vão estar associados em série ou em paralelo, nesse exemplo? Hein? Em série, professor. Série, né? Então, é como se essa primeira parte do eixo pudesse ser substituído por uma mola de torção associada com outra mola de torção que está representando a segunda parte do eixo, né? Então, essa primeira rigidez aqui eu vou chamar de KT1 e essa aqui KT2. Calculo separadamente a rigidez de cada elemento, depois associo em série, utilizando a regra prática, né? Que diz que a rigidez é equivalente a 2 molas associadas em série é dada pelo produto das rigidezes dividido pela soma. Então, primeiro, calculo a rigidez torsional de cada um. Rigidez torsional de um eixo oco é G, que é o módulo de elasticidade transversal, vezes π, vezes o diâmetro externo à quarta potência, menos o diâmetro interno à quarta potência, dividido por 32 vezes o comprimento do eixo. Então, vou só substituir aqui os dois, né, para encontrar o KT1 e o KT2. Bem, o KT1, como não foi dado o modo de elasticidade do aço aí, transversal, eu vou utilizar o mesmo anterior, utilizar 80 gigapascal, né? 80 vezes 10 elevado a 9. Vezes π. Diâmetro externo desse eixo aqui é 30 centímetros, 0,3 metros. Elevado à quarta potência. Menos o diâmetro interno desse primeiro trecho do eixo é 20 centímetros, 0,2 metros. Elevado à quarta potência. Dividido por 32 vezes o comprimento desse trecho aí, que é 2 metros. Bem, então vou calcular aqui 80 vezes 10 elevado a 9 vezes π vezes 0,3 elevado à quarta potência menos 0,2 elevado à quarta potência dividido por 32 vezes 2. Isso vai dar KT1 vai dar 25.525, aliás, 25 mil não, 25.525.440,3 Newton metro por radiano. Então, para me deformar angularmente esse eixo, esse trecho do eixo oco, um radiano eu preciso aplicar um torque de mais de 25 milhões de Newton metro. Agora eu vou fazer essa mesma brincadeira para o segundo trecho, KT2. Bem, aqui vai continuar sendo 80 vezes 10 a nona, vezes π. Agora, o diâmetro externo desse segundo trecho aqui é 0,25 metros. Elevado a quarta, menos o diâmetro interno agora é 0,15 elevado à quarta potência.
aí divido por 32, que já vem da equação, vezes o comprimento, né, desse trecho do eixo, que é 3 metros. Então, já vou aproveitar a expressão aqui que está na calculadora, só mudar os diâmetros e o comprimento. Isso aí vai dar 8.901.179,2 Newton-metro por radiano. Bem, e agora eu determino a rigidez equivalente. Então, lembrando que para duas molas associadas em série, para você determinar a rigidez equivalente, basta multiplicar as rigidezes delas, né? KT1 vezes KT2, e dividir pela soma. Isso. Essa equação é apenas para duas molas em série. Lembrando que molas em série, a rigidez equivalente, ela é sempre menor do que a menor das rigidezes das duas molas. Então, é esperado um valor menor, inclusive, que 8.901.000. Não vou substituir aqui numericamente, porque tem muito número, eu vou já substituir aqui direto na calculadora, certo? Então, 25.525.440,3 vezes 8.901.179,2, dividido por 25.525.440,3 mais... Professor, 8. Oi. tem que usar essas casas decimais tudo mesmo aí? Estou colocando aqui, mas deixa eu ver. Talvez nem precise tudo, né? Mas encontrei aqui o valor de 6.599.000. Na verdade, estou usando só uma casa decimal, né? 6.599.733,6 Newton-metro por radiano. Então, veja que deu um valor menor do que o menor dos KTs, né? Que é o KT2. Era 8 milhões, só que uma associação em série de molas sempre resulta em uma rigidez menor do que qualquer uma das molas, né, individuais. Bem simples, né? Agora vamos ver um exemplo que também tem o cálculo da massa equivalente. Também é até mais fácil do que o cálculo da rigidez equivalente. Então, calcular a rigidez equivalente da viga de aço em balanço na direção vertical na extremidade do vão, onde está localizado o motor elétrico de massa igual a 75 kg, para os dados da viga a seguir. Comprimento da viga L, 5 metros, espessura 0,1 metros, eu vou chamar a espessura de B. E a espessura não, largura que é B, meio metro, e a espessura é 0,1 metro. A espessura eu vou chamar de T, né? Modularidade do aço, que é o material da viga, 200 gigapascal, massa específica do aço, 8.000 kg por metro cúbico. Calcule a massa equivalente do conjunto viga-motor. Então, aqui você tem a situação real, né? Uma viga em balanço, com a carga na extremidade livre. Se você aplicar uma perturbação inicial aqui no motor, né? E deixar ele vibrar livremente, a viga, né? Juntamente com o motor, elas vão ficar fazendo esse movimento aqui, né? Na vertical. E a gente está interessado em calcular, né? A rigidez transversal, né? Nesse ponto aqui da viga, ou seja,
Qual é a quantidade de carga que eu preciso aplicar aqui na extremidade do vão para deformar 1 milímetro nesse ponto aí, né? No sentido transversal. Vai ficar assim, ó. Qual a quantidade de carga que precisa para deformar 1 milímetro transversalmente ao comprimento da viga. Muito bem. E a outra, né? É você substituir esse sistema aí, né? Por um conjunto só. Então, eu vou desenhar aqui a mola que vai substituir a viga. Então, essa mola está substituindo a viga, né? Calcular rigidez equivalente. E o motor e a viga vai ser substituída a sua massa por uma massa equivalente, né? Esse aqui inclui o motor, que é a massa M, e inclui também a viga. Bem, eu vou precisar calcular, né, o momento de inércia da seção transversal. Nesse caso aqui, é um retângulo, né? Então, quando você quer calcular o momento de inércia em relação a esse eixo aqui, que eu vou chamar de X, que passa pelo centroide desse retângulo, né? E esse retângulo tem uma base B e uma espessura T, o momento de inércia em relação ao eixo X, né, é dada por B, que é a dimensão paralela ao eixo, vezes a espessura ao cubo, ou a altura ao cubo, sobre 12. A equação mais simples dos momentos de inércia, né? É o momento de inércia de um retângulo, em relação ao eixo que passa pelo centroide paralelo à base do retângulo. Esse é o momento de inércia que eu vou precisar para determinar a rigidez equivalente. Volto aqui na tabela. A nossa situação é uma carga apoiada na extremidade de uma viga em balanço, na extremidade livre. Rigidez equivalente é 3EI sobre comprimento ao cubo da viga, né? Então, 3EI sobre L ao cubo. Então, começar a calcular essa rigidez. Rigidez 3EI, rigidez transversal. Só que o momento de inércia eu já vou substituir aqui, não. Aqui é sobre L ao cubo. Momento de inércia de um retângulo, base, largura, né, vezes espessura ao cubo, sobre 12. Bem, aí eu posso fazer algumas simplificações, né? 3 por 3 dá 1 e 12 por 3 dá 4. Então vai ficar P sobre 4. E aí eu posso colocar T sobre L, né, elevado ao cubo. Fazer uma operação só. Pronto. Então tá aí. E agora substituir os valores, né, para determinar a rigidez equivalente dessa viga. Então é o modo de elasticidade longitudinal da viga, 200, que é aço, 200 gigapascal, 200 vezes 10 elevado a 9. E a largura da seção transversal dela, meio metro. Sobre 4. Opa. Multiplica a razão entre a espessura e o comprimento ao cubo, né? A espessura da viga é 0,1 metro. E o comprimento é 5 metros. Isso aqui é elevado ao cubo. Tá? Vou colocar aqui. E vai dar 200 mil. 200 mil newtons por metro.
ou ainda, né, dividido por 1.000, 200 newtons por milímetro. Significa dizer que, para me deformar, para cada milímetro, aqui transversalmente, né, na extremidade da viga, eu preciso aplicar uma carga de 200 newtons. Se deformar transversalmente ao comprimento, né? Muito bem. E agora está faltando a massa equivalente, né? Para calcular a massa equivalente, primeiramente eu vou calcular a massa da viga, que a massa do motor já foi dada, né? Bem, como foi dado aí as dimensões da viga e a massa específica, basta eu multiplicar a massa específica, que eu vou chamar de ρ, que é 8.000 kg por metro cúbico para o aço, vezes o volume da viga, né? Mais o volume da viga é o volume de um paralelepípedo, né? Paralelepípedo de largura B, espessura T e comprimento L. Então, dessa forma determina a massa da viga. 8.000 kg por metro cúbico, vezes largura meio metro, espessura 0,1 metro, comprimento 5 metros. Isso aí vai dar 2.000 kg. Então, veja, só a viga tem uma massa de 2.000 kg. É uma massa bem considerável, né? A massa do motor é 75 kg. Só que para me determinar a massa equivalente, eu não pego 100% do valor da massa do elemento de mola. Eu vou na tabela de massas equivalentes. A minha situação é essa, né? Carga no extremo livre de uma viga em balanço. Então, a equação para a massa equivalente é a massa da carga mais 33/140 da massa da viga, né? Então, é 75 mais 33/140 da massa da viga, que é 2.000. O que dá por 546,4 kg. Então, está aí a massa equivalente, né, para a título de cálculo de vibração do conjunto viga-motor. Então, algumas vezes a gente precisa também considerar a massa do elemento de mola para cálculo da frequência natural, que a gente vai ver em outra aula, né? Bem, deixa eu ver que horas são. Fazer mais um aqui, a gente faz a chamada, né? Calcule a rigidez equivalente do conjunto mola e viga de aço no centro do vão para a vibração na direção vertical, para os dados a seguir. Comprimento da viga, 2 metros, espessura 0,1 metro, largura 1,2. Então, da mesma forma, eu vou dizer que a viga possui uma seção transversal de largura B e espessura T, né? Considere a viga simplesmente apoiada com um modo de elasticidade 200 gigapascal e massa específica, de novo, de 8.000 kg por metro cúbico. Além dessa viga, né, tem uma mola aqui, ó, suportando o centro do vão, com a calculada de 40 meganewton por metro. Calcule a massa equivalente do conjunto viga-massa, né, que tem uma massa, na verdade aqui está M minúsculo, mas é a M maiúsculo, né, a massa desse bloco, 500 kg. Então, a ideia é substituir, né, essa viga por uma mola, né, de calcular a rigidez transversal dessa viga.
que por sua vez vai estar associada em série com essa mola, né? Então, aqui, e determinar a massa equivalente do conjunto viga-bloco, né? Então, aqui eu tenho uma rigidez que eu vou chamar de V, cada viga, e já dado uma rigidez dessa mola aí que está embaixo, né? E aí, determinar a rigidez equivalente desse conjunto aí, viga e mola. Então, primeiramente eu vou determinar a rigidez da viga, a rigidez transversal, que eu chamei de KV. A nossa situação agora é uma viga B apoiada com a carga no meio do vão. Então, eu vou aqui na tabela. Viga B apoiada com a carga no meio do vão, essa última situação, rigidez equivalente, 48 é I sobre L ao cubo. Lembrando que o momento de inércia é da mesma forma, né, do exemplo anterior, já que a viga tem uma seção transversal retangular. Então, 48 é vezes o momento de inércia dividido por L ao cubo. Esse momento de inércia do retângulo é largura vezes a espessura ao cubo sobre 12. Posso simplificar novamente, né? 48 dividido por 12 é 4. Então, dá 4 é vezes B. E posso colocar em evidência o cubo aqui, não, em evidência não, né? Colocar a propriedade da potência, que é potência de uma fração, né? Aliás, a potência de uma divisão é... Ah, me perdi aqui. Vocês entenderam, né? Muito bem. E agora eu substituo, né? 4 vezes o modo de elasticidade longitudinal do aço, 200 vezes 10 elevado a 9. Largura, 1,2 metros, né? Multiplica o cubo da razão entre a espessura, 0,1 metros, e o comprimento, que é 2 metros. E vai dar 120 milhões 120 milhões de newton por metro. Para ficar na mesma forma que está escrita a rigidez da mola, esse aqui, o 10 elevado a 6 significa mega, né? Pode ser substituído por mega. Mega newton por metro. Portanto, já posso calcular a rigidez equivalente, né, da viga com a mola. Como elas estão associadas em série, de novo, posso utilizar a regra prática, já que são duas molas, né? Produto pela soma. Aí você determina a rigidez equivalente, né, dos dois. Vou fazer aqui direto, né? 120 milhões de newton por metro e da mola é 40 milhões de newton por metro. Mais 120, 160. Que vai dar 30 milhões. Ou 30 meganewton por metro. 30 meganewton por metro é a rigidez equivalente desse conjunto. E agora está faltando só a massa equivalente, né? Da mesma forma, vou precisar determinar a massa da viga, né? Lembrando que eu chamei de M maiúsculo a massa do bloco e M minúsculo a massa da viga. Multiplico a massa específica do aço pelo volume da viga, né?
Volume de um paralelepípedo, largura vezes espessura vezes o comprimento. 8.000 quilogramas por metro cúbico, vezes 1,2, vezes 0,1, vezes o comprimento, que é 2. Então, 8.000 vezes 1,2 vezes 0,1 vezes 2. Que dá 1.920 quilogramas. E aí, vou na minha tabela para determinar a equação para o cálculo da massa vibratória equivalente. Tabela de massas equivalentes. Temos aqui a situação, viga biapoiada com carga no centro do vão, né? Soma a carga que está no meio, mais 17,35 avos da massa da viga. Então, é a massa do bloco, 500, mais 17,35 avos da massa da viga, 1920. Então, essa é a massa equivalente. Que dá 1.432,6 quilogramas. E é isso. Alguma dúvida aí, pessoal? Só, professor. Então, vamos aqui na chamada, né? Lembrando que amanhã é feriado, né? Dia do aluno, embora que nossas aulas são terças e quintas. Então, vamos aqui na chamada. Boa noite. Adriana. Presente. André Felipe. André Felipe Rodrigues, faltou. André Felipe está no bate-papo, né? Bruno Miranda. Presente. Carlos Eduardo. Presente. Claudenor. Presente. Felipe Carvalho. Felipe Bezerra, né? Carvalho. Presente. Felipe Melo. Presente. É o Melo ou Bezerra? Bezerra. Bezerra. Felipe Melo. Felipe Melo. Faltou. Felipe Bezerra, foi tu que escreveu? O Melo mandou mensagem aí no chat. Ó. Tô vendo aqui. Ok. Gabriel Mendes. Presente, professor. Boa noite. João Eufrásio. Presente, professor. Ok. João Vitor. Presente, professor. Levi Aquim. Presente. Marcelo Correia. Presente, professor. Marcos Gabriel. Presente. Matheus Martins. Presente, professor. Matheus Monteiro. Presente, professor. Matheus Salles. Matheus Salles. Faltou. Pedro Gabriel. Presente, professor. Pedro Leonardo. Presente. Rafael Máximo. Ok. Rafael Máximo. Faltou. E Wanderson Leandro. Wanderson Leandro. Faltou. Então, pessoal, boa noite, bom feriado e até quinta. Boa noite, professor. Bom feriado. Até a próxima aula.